Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal 5 Minutos de Fotografia. Se você está gostando, deixe seu like, faça sua inscrição, divulgue o nosso canal, ajude-nos a crescer junto com você. Hoje nós vamos dar início a uma nova série, em paralelo às séries anteriores que tratam da técnica. Hoje nós vamos começar a ver a composição da fotografia, ou seja, como arranjar em cena ou como nós nos preocupamos com os arranjos dos objetos em cena, de forma que nós consigamos extrair fotos mais bonitas do cenário. Às vezes vocês vão ver que é uma simples questão de reposicionamento ou de aproveitamento de algo que já está lá. Porém, antes que nós nos iniciemos nas dicas de composição, é importante que nós entendamos que a maneira com que nós olhamos o mundo não é exatamente a mesma maneira como a câmera olha o mundo. E isso, por vezes, inadvertidamente, produz alguns efeitos indesejados, e nós não entendemos por que não ficou bom. Vamos entender o seguinte: o nosso olho, a nossa vista, ela tem um ângulo de mais de 180 graus, cerca de 190, 195 graus. Obviamente, isso varia de pessoa para pessoa. Então, nós temos quase uma grande angular sem distorção. A nossa percepção de mundo, ela é muito ampla, enquanto a máquina, ela varia em função da lente, né? Ou ela tem um ângulo definido, normalmente menor que o nosso ângulo de visão. Então começa aí, a percepção de mundo da máquina é diferente da do nosso olho. Isso deve ser levado em conta. Quando nós olhamos uma cena bonita, não há como nós não observarmos toda a cena e o contexto. No entanto, quando nós pegamos nossa máquina para fotografar, é apenas um trechinho, uma seleção desse grande cenário que nós vamos pegar. E a habilidade de selecionar este pedacinho de cenário faz toda a diferença para a nossa foto. Outra coisa é que os nossos olhos, eles têm cerca de 120, 120 e poucos graus, nós vemos com profundidade. Ou seja, nós temos dois oculares e eles produzem quase um 3D automático para a gente. Ou seja, a noção de profundidade, ela é dada porque nós temos duas objetivas. Quando nós estamos na máquina, nós temos uma objetiva única que nos produz uma imagem absolutamente plana. Isso também faz diferença. Quando nós olhamos o mundo, nós instintivamente, nós sequer percebemos isso, nós vemos a profundidade. Tanto que se os senhores tamparem um olho, talvez os senhores tenham mais dificuldade de ter precisão para pegar um objeto ou um copo. Isso acontece muito com quem tem que tampar uma vista por tratamento médico ou mesmo perde uma vista. Há uma adaptação nisso aqui. Isso pode ser usado na fotografia para produzir coisas interessantes, como aquelas imagens que a gente costuma encontrar de pessoas apanhando o sol ou apanhando a lua. E por que isso é possível? Porque nós, na fotografia, não temos essa percepção de profundidade. Numa composição bem feita, nós passamos para a fotografia a sensação de que nós estamos pegando o sol, a lua ou um objeto fora de proporção, o que obviamente é impossível. Essa é uma das questões, a perda da profundidade. Nós passamos de 3 dimensões para apenas 2 dimensões da fotografia. Outra questão, eu vou fazer um exemplo prático. Eu fui na janela do meu apartamento e fotografei o prédio em frente. Façam isso. Vão de noite, deem uma olhada na janela, seja em casa, seja em apartamento, e vocês verão o seguinte, o mesmo que eu vi aqui. As cores dentro dos imóveis, das casas, dos apartamentos, variam muito. Por quê? Porque cada lâmpada, ela tem nós vamos ver depois, uma temperatura de cor, ou seja, cada lâmpada, ela é carregada de uma cor. As lâmpadas frias, elas são muito menos avermelhadas, amareladas, elas tendem a um azul suave. As lâmpadas antigas, as incandescentes, ou as lâmpadas que imitam as lâmpadas incandescentes, elas são muito mais avermelhadas, elas trazem um tom muito mais amarelado para a imagem. Nós, quando estamos dentro de casa, nós não percebemos isso. Nós vemos o teto branco,
Nós vemos a parede branca como ela é. O cérebro, ele acaba compensando, porque nós sabemos que aquela parede é branca. Então, o cérebro, ele compensa um pouco essa diferença de cor produzida pela iluminação, mas nós vemos branco. Nessa imagem é muito nítido, porque nós vemos janelas das cores as mais diversas. Porém, a percepção de cada um daqueles moradores daquelas unidades, eles percebem seu teto como branco. Isso é uma característica do cérebro. O cérebro é praticamente um Photoshop, um Lightroom em tempo real. Ele, no aprendizado da nossa vida, ele vai se acostumando com as coisas e vai traduzindo e vai corrigindo em tempo real para aquilo que ele sabe que é, né? Então, se nós sabemos que o teto é branco, mesmo que nós imprimamos uma luz mais amarelada ou mais azulada, ele sabe que é branco. Então, o cérebro, ele dá uma tratada, entre aspas, nisso, para que nós percebamos branco. O mesmo ocorre, por exemplo, quando nós estacionamos nosso carro branco na rua, sob uma daquelas lâmpadas super amarelas de iluminação. O que acontece? A lâmpada, a luz amarela, ela, ao refletir no branco, ela produz um amarelo. Mas nós sabemos que o carro é branco. Então, o nosso cérebro, mesmo que ele saiba que está escuro, que não está aquele branco pálido, nós percebemos como branco. Já, se nós olharmos um carro que nós não conhecemos, supondo de uma marca ou de uma linha, cuja série de cores de produção nós não estamos acostumados, nós podemos nos enganar de cor. Porque o cérebro não sabe qual é aquela cor daquele carro. E talvez nós, em um relance, tenhamos a impressão que aquele carro é amarelo, quando na realidade ele é branco. Então, isso... E por que eu falo isso? Porque isso é importante quando nós vamos fotografar algo. Porque ao fotografarmos, quando a máquina produz aquela imagem, nós já não temos o processamento. O amarelo vira amarelo, o branco vira branco, o azul vira azul. Então, nós não temos esse processamento. Então, esse é um dos motivos pelos quais, às vezes, a foto não saiu com aquela imagem, com aquela cor, com aquela percepção que nós tínhamos. Ela não produz, na realidade, a imagem não produz aquela percepção que nós tivemos ao olharmos a cena. Isso é um tipo de uma ilusão de ótica, entre aspas, que se deve a uma constante adequação que o nosso cérebro faz. Mesmo quando nós olhamos uma parede branca e uma luz no teto iluminando esta parede, na realidade, esta parede está num degradê. Quanto mais próximo da lâmpada, mais clara. Quanto mais afastado, ela vai ficando mais escura. Lembrando que a intensidade de luz, ela varia com o quadrado da distância, ou seja, nós dobrarmos a distância, nós temos 4 vezes menos luz incidindo, ou seja, a uma meia altura ou seja, quando nós pegamos uma lâmpada e pegamos metade da altura do teto, do pé direito, nós temos 4 vezes mais luz incidindo naquele ponto, na metade da parede, do que na parte mais embaixo, próximo ao chão. Mas nosso cérebro, ele trata isso e nós não vemos essa diferença toda. No entanto, às vezes, ao fotografarmos, nós, de repente, vamos nos dar conta que a parte mais próxima da lâmpada está super mais clara do que a parte mais embaixo. Então, a fotografia, ela traz a realidade, enquanto o nosso cérebro, ele o tempo inteiro processa. Isso é bastante interessante. E vamos mostrar, principalmente nesses detalhes, algumas ilusões de ótica, para vocês verem como o nosso cérebro, sob certos aspectos, não é confiável. Porque ele se deixa enganar, ele se deixa induzir por conta de um aprendizado histórico dele. Vamos ver esse retângulo cinza, que tem um degradê, com outro retângulo cinza interior. Nós temos a nítida impressão que esse retângulo interior, ele tem uma variação nos tons de cinza, no sentido contrário à variação de tons do retângulo maior. No entanto, não. Ele, internamente, é exatamente o mesmo tom. Vamos pegar essas retas paralelas com quadradinhos pretos distribuídos. Nós olhamos para isso e achamos que essas retas não estão paralelas entre si por conta da distribuição dos quadrados pretos. No entanto, essas retas todas são absolutamente paralelas. Em outro exemplo,
vamos ver essa simulação de um trilho de trem, dessa perspectiva dos trilhos de trem. Nosso cérebro está acostumado a tratar perspectiva. E ele trata, com a perspectiva, ele também trata a dimensão de todas as coisas que estão próximas dessa perspectiva. Ou seja, para o nosso cérebro, à medida que as coisas se afastam na perspectiva, elas vão reduzindo de tamanho. É a impressão que nós temos ao ver. Então, a linha amarela que nós vemos superior e inferior, elas têm o mesmo tamanho. Mas, ao olharmos a imagem, é nítida a sensação de que a linha amarela superior ela é maior que a inferior. E elas são do mesmo tamanho. Ou seja, são pequenas pegadinhas que o nosso cérebro prega na gente, não porque ele quer errar, pelo contrário, porque ele quer acertar. Ele tem toda uma vivência de percepção de mundo. E ele traduz isso quando ele interpreta as coisas que nós olhamos. Por último, e mais interessante, vamos mostrar esse tabuleiro de quadradinho cinza claro e cinza escuro. Nós vemos o quadradinho A acima e o quadradinho B abaixo. Duvido que alguém não ache que o quadradinho A em cima é bem mais escuro que o quadrado B embaixo. Essa sensação é muito nítida. Agora eu vou colocar a máscara sobre o restante da cena e os senhores verão que o A tem exatamente o mesmo tom de cinza que o B. Ou seja, nosso cérebro se deixou enganar pelo padrão de claro e escuro dos quadrados do tabuleiro. Ou seja, o cérebro ele interpretou aquilo lá e para ele não consegue perceber que o A e o B têm exatamente o mesmo tom de cinza. Ele só consegue isso quando nós colocamos a máscara e tiramos todos os demais itens daquele tabuleiro. E daí isso sobressalta. É bastante interessante. Isso, por que eu falo? Porque isso acontece quando nós olhamos o mundo, desde o momento em que abrimos o olho até o momento em que fechamos para dormir novamente. Só que isso acontece de forma tão natural e isso nos ajuda. Isso uniformiza um pouco as coisas que nós vemos, isso facilita a nossa interpretação. No entanto, quando tratamos de fotografia, isso pode vir a trazer uma diferença entre o que vemos, né, na percepção real do nosso olho e o que vemos na fotografia, porque ela não tem essa interpretação, ela vê o que é, ok? Então, guardem esse exemplo, façam isso e vejam vocês mesmos essas diferenças, e no próximo vídeo nós vamos começar então a tratar de pontos mais específicos de como nós podemos compor as coisas no cenário ou buscar no cenário uma composição mais favorável a uma boa fotografia, que vai produzir efeitos mais equilibrados e, normalmente, fotos mais bonitas, ok? Nos vemos no próximo vídeo e se você está gostando, deixe seu like, faça a sua inscrição, divulgue o nosso canal e vamos continuando a crescer juntos. Um abraço e até a próxima.